Lembrando que esse programa, o Simetria, ele é veiculado todo sábado, às 10 horas da manhã, através da Universitária FM 99.9. E aqui, no estúdio da Universitária FM, eu estou com Patrícia Munique, ela é minha xará. Hoje a gente vai ter Patrícia ao quadrado. Oba! Então, Patrícia, ela é coach de vida e carreira, ela é terapeuta vibracional e hoje nós vamos conversar sobre realidade previsível ou realidade possível. Patrícia também vai ensinar para a gente um mantra poderoso do Access para a gente usar durante a nossa vida inteira. Não é só para usar durante 2020, não. Para a gente usar durante a nossa vida inteira. Então, a gente vai começar agora o nosso bate-papo. Eu vou começar a gravar. Vou aqui ativar o SoundForge para a gente começar a nossa gravação. Ok, Paty. Bom dia a todos, né? Bom dia, Paty. Deixa eu só fazer aqui uma abertura. Ok. Tá bom? E voltamos ao estúdio da Universitária FM com o nosso programa Simetria. E aqui com a gente para o nosso bate-papo hoje nós estamos com Patrícia Munique. Ela é coach de vida e carreira, ela é terapeuta vibracional e hoje a gente conversa sobre realidade previsível ou realidade possível. Patrícia Munique, bom dia, bem-vinda ao nosso Simetria. Bom dia, Paty Breda. Prazer estar recebendo você aqui no programa pela primeira vez, né? Você aqui no Simetria, um encontro que já estava fazendo falta. A gente já tinha combinado, olha, vamos falar, e nunca tinha aparecido a oportunidade. A oportunidade chegou. Agora! Bom dia, ouvintes da Rádio Universitário FM. Bom dia, seguidores do programa Simetria do Facebook, nas redes sociais. Paty, é uma alegria imensa estar aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a todos vocês, ouvintes, e a você, Paty, pela oportunidade de você estar me recebendo aqui no Simetria. Realmente faz um tempo que a gente tem, né, essa conexão e não tinha pintado ainda a oportunidade. Mas eu acredito muito nessa coisa da sincronicidade. Uhum. E eu acho que chegou a hora, eu acho que é o momento, não é? Tudo tem sua hora e esse é o momento, Paty. Perfeito. Então, Patrícia, quando você diz assim, realidade previsível ou realidade possível, como é que é isso? Então, vamos lá, né? Vamos. Para a gente poder começar a entender essa questão da realidade previsível e da realidade possível, eu preciso entender o que é realidade previsível, né? Então, a realidade previsível, a gente pode considerar como aquilo que a gente conclui. Então, toda conclusão, ela traz para você uma previsibilidade, não é isso? Então, se você limita qualquer ponto de vista e você acha que é aquilo mesmo, né? E acabou, então você está criando uma realidade previsível para você. E aí aquela história, né? A gente fica meio que preso em estatísticas, a gente fica meio que preso em... Às vezes as pessoas estão passando por uma questão de saúde, né? E aí fica preso num diagnóstico, fica preso num ponto de vista fixo, criado pelo senso comum. E aí a gente vai vivendo, achando que tem que ser daquilo ali, né? Uhum. Eu digo que é como se fosse a pulga criada dentro do vidro com uma tampa, né? Exato. Então, se você mantém ela presinha na tampa, depois que você tira a tampa, ela não vai pular mais alto, porque ela foi educada a pular só até a altura daquela tampa. Então, a realidade previsível, ela é constituída... Na verdade, essa realidade que nós vivemos aqui, ela é constituída de diversos pontos de vista. Existem pontos de vista que criam mais consciência e expandem, e existem pontos de vista que são muito fixos e que mantêm a gente preso, né, como se a gente estivesse ali dentro do vidrinho com a tampa. Uhum. Né? E aí, o pessoal que trabalha com terapia cognitiva comportamental, psicólogos, terapeutas vibracionais, terapeutas holísticos, enfim, eles chamam isso de crenças, porque acaba que meio que virando uma crença. Então, por exemplo, essa semana eu estava conversando com uma amiga e a gente falando sobre essa coisa que as crianças escutam, né? Menino, vai lavar a mão que tu pegou em dinheiro. Então, a criança vai aprendendo que o dinheiro é sujo. Exato. Não é? Isso. Aí, se a criança vê os pais brigando o tempo inteiro por causa de dinheiro, então elas vão achar que o dinheiro causa o quê?
conflito, confusão, briga, desarmonia, infelicidade. isso. E aí ela não vai querer receber dinheiro, por mais que o adulto consciente ele queira, mas tá lá. Então a gente tem aquela realidade previsível que a gente compra, não é? Do nosso meio social, e aí a gente vai absorvendo isso pelos meios de comunicação, né? E aí as novelas, os jornais, os noticiários, eles têm uma preocupação em 99,9% da programação é mostrar o lado ruim do ser humano. Isso. Né? Então, é muito, a gente ainda não tem ainda uma parceria nos meios de comunicação, que graças ao programa Simetria, existe esse espaço aqui na Rádio Universitária, para falar de coisa boa, para falar de coisa que vai fazer com que as pessoas encontrem mais possibilidades. Não é? Mas o que se realça hoje é o lado ruim do ser humano. Então a gente fica achando o tempo todo que o mundo está muito ruim. Isso é verdade. E aí você começa a comprar esse ponto de vista, né? E criar uma realidade previsível de que as coisas não vão melhorar. E eu estou aqui justamente para a gente conversar sobre isso, né? Sobre como a gente pensar que se a gente fica comprando esse ponto de vista, alguns pontos de vista a gente compra porque a gente quer pertencer a um grupo, a gente quer agradar algumas pessoas que a gente ama, ou aqueles amigos que a gente tem um carinho por eles, e aí eles têm aquele ponto de vista muito... eu chamo de xiita, né? Porque tem o xiita e tem o sunita. Esse é o xiita, né? Então tem uns que tem um ponto de vista assim, muito fixo, né? E aí você fica meio que... Você não quer desapontar. Você não quer desapontar, não é? E muitas vezes você até se violenta, você vai em contra das suas convicções para não desapontar. Para não desapontar. E quando, na verdade, eu aprendi, graças a Deus, na minha caminhada, eu sempre busquei a minha cura através das técnicas terapêuticas. Eu acho que foi o melhor investimento que eu fiz na minha vida, não é? E não tem preço que pague a gente pertencer a gente mesmo, né, Paty? Exato. Então, a gente está bem resolvido com a gente, com a nossa história, é a melhor coisa, porque você acaba que expandindo muito mais, né? E aí você vai percebendo o quanto essa realidade ela tem infinitas possibilidades. E aí a gente começa a pensar, se eu fico comprando os pontos de vista, ou tem pontos de vista trancados no meu corpo, isso é uma expressão até meio nova, né? O que é um ponto de vista trancado no corpo? É um ponto de vista que você recebe, como, por exemplo, digamos que um padrão ancestral, tá? Então, recentemente, eu recebi uma cliente que ela veio trabalhar comigo um padrão ancestral de dinheiro. Não vou contar aqui a história da pessoa, sim, porque não convém. E aí a gente foi abrir uma constelação sistêmica familiar e a gente viu que existia um padrão na linhagem do pai, né? E aí ela estava honrando muito esse padrão e aí ela sentia essa dificuldade com o dinheiro. Então, muitas vezes, esse ponto de vista ele fica trancado no corpo. Inconscientemente, a pessoa não vê, a pessoa não percebe que ela, por mais que ela tente se aproximar da energia do dinheiro, existe algo que está ali, que foi comprado lá atrás, não é? E aí esse comprado pode ser uma culpa que está trancada no corpo da pessoa, então ela tem uma culpa do sistema dela que fica lá no corpinho, não é? Ou, de repente... uma dor de abandono relacionada à questão. E aí, os pontos de vista, eles ficando trancados dentro do corpo, né? E aí, como é que a gente expande isso? Então, a gente pode procurar ferramentas, Paty. Existem inúmeras ferramentas que podem auxiliar as pessoas a começarem a destrancar esses pontos de vista. Isso vai criando o quê? Vai abrindo mais espaço dentro da gente. Porque o terapeuta, né, o terapeuta vibracional, que é essa minha área, eu trabalho com coaching, mas também me apaixonei pela área de terapia vibracional. O que foi que fez com que eu unisse as duas coisas? Uma vez eu comecei a fazer um trabalho com uma cliente, e aí a gente fez um mapeamento de competências. E essa mulher, ela descobriu que ela era uma grande estrela. Ela tinha um baita de um potencial quando a gente fez um mapeamento de competências. Eu falei, olha o mulherão que você é. Olha que mulher incrível que você é. E aí, ela olhou para aquilo ali e, de repente, ela começou a perder uma energia. E nessa minha sala tinha um sofá. Né? E aí, ela pediu encarecidamente que eu deixasse ela deitar alguns minutos naquele sofá. Né?
E aí ela ficou lá naquele sofá deitada. E aí, nessa época, eu nem conhecia o Access, nem conhecia a constelação sistêmica, né? Então, existia pontos de vista trancados dentro do corpo dela que não permitia que ela assumisse quem ela era. E aí, esses pontos de vista que você fala, podem ser aquelas crenças, aquilo que a gente vem ouvindo desde criança? Desde a barriga da mãe, Paty. Desde a barriga da mãe. Tudo, a sua história de vida, ela pode estar repleta de pontos de vista, né, que ficam lá trancadinhos no corpo. E aí, o que as terapias vibracionais fazem? Elas nos auxiliam a nos desprender dessas energias, porque elas são energias, né? E aí a gente faz um deslocamento, a gente separa a gente delas. E aí a gente começa a devolver, né, elas para o lugar que elas precisam ficar. E aí a gente vai abrindo espaço dentro da gente, abrindo espaço no nosso corpo, para que a gente se autorize trazer mais possibilidades para a nossa vida. Isso não é um processo só mental. O processo mental, ele te traz uma consciência da situação. Mas você tem que trazer o corpo energeticamente, você tem que vir todo para o processo. Né? Você tem que trazer o seu coração, você tem que trazer sua alma, você tem que trazer o seu corpo para o processo. E isso requer um cuidado, requer você fazer um trabalho diário. Às vezes a gente precisa fazer um trabalho diário mesmo. O Access, ele fala assim, é viver em incrementos de 10 segundos. A cada 10 segundos, imagine que a cada 10 segundos a sua realidade muda. Nossa. E isso é muito sério, porque você, para atravessar a rua, você não leva nem isso, Paty. Exato. E muita gente já, né, acontece de pessoas atravessarem a rua e não conseguirem chegar em casa. Não é? As coisas podem ocorrer em menos de 10 segundos, a realidade pode mudar em muito menos de 10 segundos. Então, 10 segundos eu já acho que é um prazo muito grande, né, para uma realidade ser mudada. E como seria nós percebermos que nós podemos fazer isso? Que nós podemos destrancar isso da gente? Que nós não precisamos ficar reféns de pontos de vista trancados ou comprados por nós para pertencermos. Como seria simplesmente sermos apenas nós mesmos? Porque nós somos seres infinitos. Exato. Nós somos seres infinitos. E isso é importante para a gente começar a romper com esse paradigma de realidade previsível. A realidade é construída com pontos de vistas. Não é o ponto de vista que constrói a realidade, né? Então, assim, nós trazemos mais consciência a partir do momento que começamos a expandir o ponto de vista. O ponto de vista traz mais consciência para a gente. E esse é o objetivo, expandir a consciência. As pessoas falam assim, mas esse papo de expansão da consciência já está ficando chato. Só fala assim nisso, expansão da consciência, expansão da consciência. O que é a expansão da consciência? Como é que eu vou criar infinitas possibilidades sem entender essas paradinhas? Não é? Exato. Aí, se eu venho para a questão da expansão da consciência, o que é a expansão da consciência se eu não expando o corpo junto? Se é tudo um sistema só. Porque a gente separa mente, corpo, emoção e consciência didaticamente para a gente entender o que é cada coisa. Mas, na prática, não existe separação. Está tudo ali ao mesmo tempo. Não é? É tanto que se você está triste, seu corpo vai sentir aquilo. Você pode desenvolver, sei lá, você não, Paty, desculpa. A pessoa lá pode desenvolver, né, qualquer coisa. Ter uma somatização por causa de uma tristeza. Isso. Então está tudo misturado. A gente só tenta entender por uma questão didática. E aí o que a gente vai fazer aqui, né? Nessa realidade? Ok, já que eu estou aqui nessa realidade, ora bolas, eu vou me divertir com ela. Se o ponto de vista cria a realidade que eu quero viver, então qual é o ponto de vista que eu estou escolhendo, que eu ainda não estou vivendo a realidade que eu escolho viver, que é para mim? Então, será que eu estou sendo leal ao meu sistema? Será que eu estou sendo leal ao partido? Será que eu estou sendo leal aos meios de comunicação, que só falam de tristeza, e aí eu tenho que falar também? Aí você chega num lugar, o povo está falando de tristeza, você vai falar de coisa boa, você tem até medo de levar uma sova, né?
É verdade. Às vezes você fica calado, porque o ponto de vista é tão fixo. Ok, então essa energia aqui já não dá para mim. Aí vem uma ferramenta muito legal, que é a ferramenta o que é leve e o que é pesado para você. Então, no Access a gente aprende que o que é verdade é leve para a gente. O que é mentira é pesado. Então, se eu estou vivendo alguma situação, ou se eu estou numa relação, ou se eu estou num trabalho, ou se eu estou num bairro, ou se estou numa casa, ou se eu estou em qualquer situação, né, que aquilo é pesado para mim, então aquilo é uma mentira. Simples assim. E aí você já está nos dando pistas para que a gente consiga separar as coisas. Exato, né? porque eu estou na anticonsciência quando eu estou na mentira. Se não está me fazendo bem, aquilo ali não é minha realidade. Isso. Aquilo é mentira. Aquilo é mentira, se é anticonsciência. Se eu estou me sentindo mal, se eu estou me sentindo insatisfeita, incomodada com aquela situação, aquilo não me pertence. É uma mentira. Descarta. É uma mentira. Você está comprando de algum lugar. Uhum. Entendeu? E aí, quando começa a perceber que o que é leve para você é verdade, ou a verdade é leve para você, não é? Você começa a perceber que você vai escolhendo de um outro lugar. E isso é tão importante, Patrícia, isso que você está dizendo, porque muitas pessoas elas estão vivendo situações assim de sofrimento, de tristeza, de peso, mas não percebem que isso, que elas estão passando por isso, é porque aquilo não é a verdade delas, mas elas compraram essa ideia. Isso, e às vezes isso vem de muito lá de trás. Então, o que a gente compreende é que a maioria, não é? A grande maioria ainda está na anticonsciência. Porque se eu crio sofrimento na humanidade, se eu crio sofrimento para quem está do meu lado, ou se eu crio sofrimento para mim mesmo, eu ainda estou na anticonsciência. E aí qual é o objetivo, né, da busca por uma melhor qualidade de vida? É mais consciência. Porque a gente, esse negócio de ser humano, de ser um ser social, essa frase já está bem ultrapassada, né? Nós precisamos ser seres socioambientais. Nós não temos mais condição, enquanto civilização, isso em termos de globo, nem tempo para sermos seres sociais. Isso aí a gente já aprendeu a ser. O que a gente precisa aprender agora é sermos seres socioambientais. Exato. Porque o planeta está pedindo socorro aos seus habitantes, né? Só que a gente precisa pensar que existe, né, uma coisa chamada ecologia interna, né? Que é você cuidar do seu meio ambiente interno, é a higiene interna, né? É a ecologia com você mesmo. Então a gente pensa assim, como é que eu vou ser ecológico fora se eu não estou sendo ecológico dentro? Como é que eu vou ter uma consciência de nós se eu não tenho uma consciência de eu? Né? Então, parte-se do princípio que nós somos os agentes da mudança. Nós precisamos criar a consciência. Expandir a consciência é a gente perceber. É leve para mim, mas o que é leve para mim traz consciência? O que é leve para mim é só leve no reino do eu ou é leve também no reino do nós? Porque nós, enquanto seres agentes transformadores de realidade, nós somos como aquela pedrinha no lago que quando você joga, ela faz aquele efeito, sabe? Sim. Né? Vários círculos, vários círculos, como se fosse uma imensa mandala no lago. Isso. E é isso que cada pessoa é, onde ela chega. Né? Então, nós gerenciamos a nossa energia, né? Por isso que eu gosto de usar a palavra terapeuta vibracional. Porque nós precisamos aprender, já está na hora da humanidade aprender a gerenciar a própria energia. Parar de delegar isso para os outros. Não é? Isso é a busca eterna do papai e da mamãe. Então, vamos começar a tomar posse do poder infinito que existe dentro de nós. Não é? Porque a gente não quer enxergar, enquanto civilização, que a escolha
ela é o grande poder que Deus que o Criador, que a fonte criadora, que Deus, quem acredita em Deus, quem acredita em Jeová, em Alá, cada um com sua crença, mas existe, eu creio que existe uma fonte criadora, né? E essa fonte criadora, ela nos dotou de uma coisa que é o senso comum, que é o livre-arbítrio e o poder da escolha. Então, como é que eu vou criar infinitas possibilidades se eu não tomo posse disso? Exato. E essa ficha caiu para mim, né? De uma forma muito interessante, né? Porque eu tinha uma coisa de ficar no mimimi que só Jesus na causa, né? Então, assim, eu sou muito grata às minhas amigas que me conheceram há uns anos atrás, que me aguentaram. Um beijo no coração imenso de vocês, né? Porque a gente, antes da gente perceber que a gente está criando a nossa realidade, porque a gente tem esses pontos de vista trancados e a gente não quer tomar posse do poder da escolha, que é o livre-arbítrio, né? E aí a gente gosta de colocar a culpa no sistema, na família, nas pessoas, na política, no sistema social, e tererei, porque é mais prático, né? Você delegar, você terceirizar a responsabilidade, né? E aí, eu, no meu papel ecológico, no meu papel social, como ser socioambiental, o que é que eu estou fazendo, né? Exato. Qual é a minha parte nisso tudo? E aí, eu fico pensando, o Brasil é um país tão grande, né, Paty? E aí, como é imenso e belo. Pois é, aí a gente fica se preocupando com a conjuntura nacional. Mas eu fico pensando, como seria a vida se as pessoas cuidassem da sua rua e do seu bairro, né? É, perfeito. Porque numa rua, num bairro, cabe uma escola, cabe um hospital, cabe né? Cabe tanta coisa para as pessoas, cabe um clube dentro de um bairro, cabe tanta coisa, né? Mas aí as pessoas não querem cuidar. E aí, como é que a gente vai criar infinitas possibilidades se a gente quer delegar tudo? Como seria a gente perceber que se a gente não está gostando do que a gente está recebendo, a gente precisa ver o que a gente está escolhendo. Exato. Né? Porque isso é um dom, gente. Nós recebemos um dom fantástico. O dom de escolher, o dom de criar. E aí vem essa coisa de criar, né? Eu sou um criador de realidade. A partir do ponto de vista que eu tenho. Então, eu crio minha realidade. E aí tem as pessoas vão dizer assim, né? Às vezes as pessoas me procuram e falam assim, Paty, é tão fácil falar, mas quando a gente tem, né, vive num contexto social complicado, tererei, eu falo, gente, a gente precisa entender o seguinte, as pessoas precisam saber quem elas são. Esse é a grande sacada da história. As pessoas precisam saber quem elas são. O problema da nossa civilização é a cooperação. A gente não tem que aprender a ser cooperativo, porque aprender a ser social, a gente já aprendeu, todo mundo sabe o que é ficar numa fila. Mas a gente precisa aprender a sermos cooperativos. Eu fico vendo por aí, quantidade de terreno baldio que tem na cidade, nas periferias por aí, cheia de lixo, mosquito, rato, barata, mosca, etc, só trazendo doença. Quantas hortas orgânicas podiam estar sendo plantadas ali, Paty? Exato. Perfeito, Patrícia. Quantos pomares poderiam estar? Agora, as pessoas querem lá plantar? Não. As pessoas querem lá regar? Não. As pessoas querem lá cuidar de ataque de praga, de lagarta? Não quer. Não. Entendeu? Aí vamos reclamar que não tem para todo mundo, mas não tem porque a gente não quer pensar alternativas. Eu já estou falando aqui, né, de outra coisa, mas não, mas tá, é interligado, porque a gente está falando de planeta, de terra, de realidade, né, de realidade possível, de realidade possível, isso, de realidade, né? Previsível, a gente já está cheio. Qual seria a realidade possível? A gente quer realidade possível. Né? Aí você abre uma mão, né? Você abre uma mão das frutas que mais tem sementes, mas você consegue contar. Você consegue contar. Não é verdade? Isso. Exato. Agora, se você pegar uma só, enfiar no chão, você vai conseguir contar quantas vão vir dali? Não. Você não vai. Então, escassez é um ponto de vista criado para enganar a gente de que não tem possibilidades. Porque se a gente se conecta com o reino da abundância, e aí vem o mantra do Access, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu estava esperando ansiosamente por esse...
tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Ai, que maravilha Não esse é? mantra. Então, se a gente se conecta com isso, a gente começa a perceber, universo, o que mais é possível, que eu ainda não enxerguei ou considerei. Que se eu enxergar e considerar, vai mudar toda a realidade. Né? Então, pelo menos a minha, e eu comecei, a gente vai ficando na pergunta, e quanto mais a gente vai ficando na pergunta, mais a gente vai se empoderando. Porque a pergunta, ela é uma chave, ela empodera. Uhum. Se você responde, você tem uma conclusão, porque o mundo adora uma conclusão, uma resposta, né? Adora, né? E qual seria a grande sacada da coisa? A gente não ter que ficar preso em conclusões. Essa é a grande sacada. Como pode melhorar? O que mais é possível? O que eu ainda não estou percebendo? Aí, alguém aí na rádio pode estar dizendo, menino, mas peraí, eu estou passando num aperto aqui, numa situação, parará, não sabe? Eu falo, gente, a maioria das situações que a gente atravessa, primeiro a gente escolheu, porque nós somos criadores de realidade. Nós somos seres infinitos. Então, em algum momento, em alguma outra dimensão, antes de vir para cá, qualquer situação, nós escolhemos aquela família, nós escolhemos aquela realidade, nós escolhemos lidar com aquilo. Né? Então, aquilo ali, até aquilo ali, traz uma lição para a gente, vai ter uma função. Eu digo que você vai ficar naquele papel até quando, e você vai deixar as pessoas naquele papel até quando. Então, como é que eu vou criar facilidade, alegria e glória para a minha vida se eu não me permitir mudanças? Né? Uhum. Então, tem que se permitir mudanças. Tem que se permitir novos pontos de vista. Tem que se permitir demitir as pessoas que... Às vezes a pessoa está presa num casamento e coloca a culpa no outro. E às vezes o outro só está ali porque ela tinha que honrar o papai e a mamãe, a história do casamento do papai e da mamãe. O outro, coitado, foi lá uma marionete que ela puxou para a história dela, para ela poder replicar lá o padrão de vida da família. Aí põe a culpa no outro, no parceiro. Então, como seria a gente ter mais clareza das nossas escolhas para a gente criar mais facilidade? Então, se a gente tem... O que é facilidade? O que é facilidade nessa realidade? No meu trajeto para cá, eu vim fazendo mantra, porque eu peguei um baita engarrafamento, né? E inventei de fazer uns atalhos, e aí quando eu pegava o atalho, tinha um caminhão lá encalhado na rua, não tinha mais como dar ré, aí eu tinha que esperar o caminhão manobrar, pererei. Aí fiz outro caminho chegar aqui, eu falei, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Isso está decretado. Eu vou chegar na rádio no horário, universo, dê um jeito. E aí, comecei a fazer o meu mantra, comecei a pensar, eu já estou lá. E aí, de repente, veio aquele, entra aqui, vai por aqui, eu cheguei. Eu nem tinha vindo aqui ainda, não sabia nem onde era, e aí cheguei. Né? Então, assim, como seria a gente se permitir? Como seria a gente abrir espaço? Porque aí a pessoa está numa contração muito grande, e aí fica olhando para a contração. Então, as perguntas, elas te levam para um espaço de despolarização. Você só desfaz a descompressão se você despolarizar. Se você fica polarizado, o que é ficar polarizado? Olhando para o problema, reclamando, criticando, não é isso? Se sentindo vítima e achando que aquilo ali foi uma conspiração contra você. Seja, às vezes a pessoa diz até uma conspiração de Deus no universo. Deus está me castigando. Como se Deus fosse gente, né? Para estar castigando os outros. Uhum. E aí, a pessoa fica numa conspiração, achando que rola uma conspiração. Quando, na verdade, ela precisa perceber o que ela está honrando, está segurando, está presa nessa escolha. Então, às vezes as pessoas falam assim, mas o fulano, que como eu trabalho com terapia, né, recebo muita gente reclamando do parente, né? É o marido, é o filho, é o irmão. Como seria demitir a pessoa desse papel? Porque se o ponto de vista cria a realidade,
existe um ponto de vista que eu sustento, Exato. Isso. que faz com que o outro tenha um papel para reforçar meu ponto de vista. Exato. Isso. Porque as crenças, elas precisam ser reforçadas. E aí a gente vai criar uma realidade para reforçar a nossa crença. Então, se eu tenho uma crença de... Se eu tenho, não, né? Se a pessoa lá tem uma crença de que ela não merece ser amada, né? Ela vai atrair pessoas... Aí a pessoa diz, mas eu acho que eu tenho o dedo podre. Porque já tem cliente que fala para mim, Patrícia, mas eu acho que eu tenho o dedo podre. Eu falei, não será que é o dedo que está podre mesmo? Ou você não está se autorizando a encontrar uma pessoa que seja boa para você e você para ela, simplesmente porque lá atrás, a mulherada da tua família se lascou um pouquinho com o masculino. E aí você não se autoriza a ser a Cinderela do sistema. Não pode, tem que ser igual. Como é que você vai ser a Cinderela do seu sistema? Se tua mãe se lascou lá com o masculino, tua avó, tua bisavó, tua trisavó, as mulheres, tudo se lascaram com o masculino. Como é que você vai ser a Cinderela do sistema? Você se sente até mal por isso. Não é? E aí você vai dar um jeito. Claro. E aí você vai dar um jeito, né? De dar errado com alguém. Você não, Paty, a pessoa lá. Sim, claro. Patrícia, mas me diz uma coisa. Você fez... A pergunta é, o que é que eu não estou vendo ainda? Como é que é? E isso eu acho fantástico. O que é que eu não estou... eu fiz duas, né? Isso. Eu falei, a primeira foi, o que é que eu estou escolhendo? O que é que eu estou escolhendo? Que eu ainda não estou recebendo o que eu quero. Essa é a primeira pergunta. O que é que eu estou escolhendo? Que eu ainda não estou recebendo o que eu quero. Isso. E aí você pode pegar essa pergunta e jogar para o universo. Anota aí. Universo, o que eu estou escolhendo que eu ainda não estou recebendo? O que eu quero. Isso. Não é? Isso. Né? E outra coisa, você também... outra pergunta que eu falei aqui foi, se eu não mudo, como ponto de vista cria a realidade, se eu fico preso numa realidade previsível, não é isso? É porque eu estou honrando crenças. Tem coisas aí que eu estou honrando. E aí, o que mais é possível? Universo, o que mais é possível que eu ainda não enxerguei ou considerei, que se eu perceber, fará total diferença na minha vida. Essa é perfeita. Aliás, a outra também é muito boa, né? Mas essa é muito legal. Eu vou até repetir a pergunta, porque pode ter alguém anotando. Universo, o que eu ainda não enxerguei ou considerei, que se eu perceber, vai fazer total diferença na minha vida. Como pode melhorar isso? E o lance da história, a grande sacada é não responder, né, Paty? Porque assim, se a gente responde, a gente conclui. Aí, se a gente conclui, o que a gente faz? A gente volta para a realidade previsível. E aí, Patrícia, sabe o que eu acho muito legal? Porque essas perguntas, elas nos ensinam, elas nos empoderam. Isso, a pergunta empodera, a resposta desempodera. Olha só como é diferente você perguntar, o que é que eu ainda não enxerguei, não considerei, para poder mudar isso aqui? Isso. O que é que eu estou escolhendo que está fazendo com que o que eu quero não chegue para mim? Isso. O que é que eu estou escolhendo? Isso. O que é que eu não estou vendo? Isso. Isso é empoderar pessoas. É empoderar. E outra coisa, assim, também, que é bem interessante as pessoas perceberem, Paty. Uma coisa que pode também... Uma coisa que traz mais consciência é você também levar o corpo para o processo. Perguntar para o corpo. Corpo, como pode melhorar isso? Corpo, o que mais é possível? E você também pode fazer a pergunta assim, universo, que energia, espaço e consciência eu e meu corpo podemos ser, né? E aí e aí você põe os 3 pontinhos. Você pode colocar o que você quiser. Ter mais dinheiro, mais saúde, um corpo melhor, um relacionamento que funcione para você, né? Um relacionamento que funcione para você. Então, o que você quer colocar depois de universo, que energia, espaço e consciência eu e meu corpo podemos ser para 3 pontinhos. Outra coisa que cria também infinitas possibilidades, abandonar o julgamento. Como pode melhorar isso? Né? Julgamento é uma palavra que vem de julgo. O que é o julgo? O julgo é um peso, não é? O julgo é um peso, né? É uma palavra que está lá atrás.
Vem de lá de trás, né? Bíblica, inclusive. É. Né? Então, o jugo, ele é um peso. Quando eu estou no jugo, eu estou no peso. E aí, se eu quero dizer, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, eu preciso abrir mão do julgamento. Porque a facilidade inclui leveza, a facilidade inclui flexibilidade, a facilidade inclui harmonia, a facilidade inclui as coisas virem para você de forma natural, espontânea, sem forçação de barra, sabe? A facilidade inclui mágicas acontecerem, você ser surpreendido pela vida. O universo me surpreenda. Todo dia eu faço isso. O universo, que mágicas verei hoje? Não é? Porque você precisa abrir dentro de você autorização, espaço e autorização para receber. Perfeito. Porque a gente precisa aprender a ensinar o nosso corpo a receber. Uhum. Tem muita coisa trancada nesse corpo. E aí a gente precisa liberar esse corpo para ele aprender a receber. Se eu quero criar mais facilidade, alegria e glória na minha vida e dizer tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Aí você pode dizer, esse mantra meu assim, como em tudo. Porque se você abrir mão do julgamento, você se modera ser infinito que você é. Ai, Patrícia, infelizmente acabou o nosso tempo. Mas olha, eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo querem muito contar você, seguir você. Você tem canal? Você, como é que a gente chega a você, Patrícia Monique? Patrícia Monique, diga pra gente. Universo de foto, a gente pode chegar a Patrícia Monique para receber mais ensinamentos e sabedoria. O meu canal, gente, eu tenho Facebook, eu tenho página no Facebook, eu tenho um canal no YouTube, Patrícia Monique. Tem um Instagram também, Patrícia Monique, _self-coach, tá? Então, no programa do Simetria, eu sigo o grupo do Simetria no Facebook. Eu vou deixar lá nos comentários os meus links, tá? E aí as pessoas podem sim me seguir, enviar perguntas. Eu estou à disposição. Muito grata aos ouvintes, muito grata ao pessoal das redes aí, por estarem assistindo. E, Paty, gratidão pela oportunidade. Foi uma honra estar aqui com vocês. Olha, você vira mais vezes. Te ver é lindo, te ver é maravilhoso. Adoro nosso papo. Gente, olha, e o Monique é M de Maria, U de urso, N de namorado, I de índio, C de casa, K de K. Gratidão, Paty. Um beijo, gente. Obrigada por você estar aqui com a gente. Vocês, um bom fim de semana e até o próximo sábado com mais um Simetria. Eu vou parar aqui agora a nossa gravação. Isto. E fazer aqui os registros, né, Patrícia, das pessoas que estão aqui. Geraldo Dias, Reneide que entrou, tem Ronaldo Patrício, tem Paulinho Vizola fez esse comentário. Temos esse dom maravilhoso, né, para as mudanças. Moisés da Silva Paz Barreto, dá uma alegria acompanhando aqui o nosso bate-papo. E Lourdes Pimenta também. Gente, um beijo para todo mundo. Sábado, se vocês quiserem ouvir mais uma vez esse bate-papo, Simetria, às 10 horas da manhã, através da 99.9, e aí vai na íntegra, com a agenda zen, com aquele nosso momento de harmonização, com música. Neste sábado eu tocar uma música linda de Lucas Crasso e Felipe Costa, falando do bem, do amor, quem é do bem, quem é do amor, do bem, quem é do bem, do amor, enfim, uma música bela. A agenda está repleta. E esse bate-papo, Patrícia, que fica aqui disponível no nosso grupo do Simetria, que vocês podem compartilhar, vocês podem revisar, porque ela nos deixou ensinamentos poderosos, importantíssimos. Patrícia, vamos repetir o mantra? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, manda os comentários aqui do pessoal. Gratidão a todos que estiveram com a gente nessa entrevista. Valeu, gente. Eu vou aqui a nossa... Tá bom? Tchau, gente. Grande beijo para todo mundo.